Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, onde nós vamos navegar em sociedade, comportamento, saúde e um pouquinho do que, Glauco? De humor, né? Isso é muito importante. Qual que é o tema de hoje, Glauco? Galera, aliás, o tema e a convidada de hoje é muito especial e muito importante, porque tem muita gente que não sabe. Que não sabe. Eu tenho certeza, assim como a gente vai falar de algo que... É a nossa embalagem. A gente vai falar muito de pele hoje. Nós vamos falar sobre acne. O que é acne? Meu Parece Deus. simples, né? Mas a gente vai descascar como uma cebola o assunto sobre acne com a doutora Mariana Abdala, dermatologista. Seja muito bem-vinda ao SantaCast, doutora. A sala é nossa. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, meninos. Primeiro queria agradecer, Júlio, Glauco, pelo convite. Um tema que eu adoro falar, então vamos tentar descascar os mitos, verdades e dúvidas que possam surgir aí. Exato, Perfeito. doutora, porque quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, como a doutora estava falando, né? Com certeza. Esse é o grande dilema da vida, né? Quem veio primeiro. A acne ou a espinha? A acne ou a espinha? A espinha. É um bicho, é um fungo, é um monstro, um vilão. Né? Que tem aquela coisa assim, você vê a pessoa com uma espinha ou uma acne, você não sabe é né, o que é. Eu tô falando aí certo. Fica aquele farol, assim, aquela acne. lanterna, você fica olhando pra pessoa que incomoda tanto. Mas o que é a acne, enfim, doutora? Respondendo esse comecinho, assim, acne ou espinha, a palavra espinha popularizou, né? Então, Perfeito. Hoje em dia, chega lá no consultório, doutora, queria tratar minha espinha, e a gente vai, né? Mas no modo mais, assim, fino, seria a acne. A gente tem que entender, né, que é uma doença inflamatória crônica, multifatorial, acomete muita gente da população. Então, assim, a gente chega aí em termos de 80% a 90% da população Deus. em algum momento da vida acometido. E como eu brinco, os outros 10% a 20% não conheço. Nossa, nunca viu. Não conheço, queria conhecer alguém que chega pra mim e fala, doutora, eu nunca tive acne na vida. Pelo menos uma, Pelo menos sai. uma. Não tem como, né? Não tem como escapar. Então, é muito importante, assim, esse conceito inicial, porque existem muitos fatores que se envolvem no aparecimento da acne. Então, quando a gente fala de questões hormonais, não que seja doença hormonal, mas sim tem influência dos receptores hormonais que a gente tem na pele. Quando a gente fala de aumento de sebo, né, e por isso que ocorre muito na adolescência, que é quando a gente tem os hormônios andrógenos aí circulantes, na hiperqueratinização, que é justamente com os cravos, né, que são aqueles pretinhos que aparecem, e sim com influenza bacteriana, né, que antigamente a gente tinha o P. acnes e agora os T. acnes, né, que tem um nome bonitinho também, né, o Cutibacterium acnes. Bacterium Que acne. glamour! Harry Potter de novo os Tá nomes, vendo? né? Isso tudo vira espinha, se resume a espinha. Nossa senhora, tem Certidão aquele de- trem que fica na... Né, Tem aquela esse bolinha nome. vermelha. Tem esse nome. Tem esse nome. Que legal. E aí a gente sabe que tem todos esses envolvimentos e a gente sabe que o start é com essa parte da puberdade, mas aí o que começa primeiro, que influencia o que prolifera quem, às vezes fica aquele mistério. O importante é que a gente vai ter que tratar, diagnosticar e regular essas alterações de pele. E normalmente é adolescente. Mais em adolescente? Mas, né, a gente tem aí um pico de faixa etária, assim, mais prevalente entre 11 a 24 anos, mas realmente essa faixa etária que a gente vê, assim, 13, 16, é o auge, né, o que mais procura, e é a fase também mais preocupante, porque a autoestima, né, vai lá no pé, né, adolescente já é complicado. A adolescente com acne descompensada, aí vira, né, porque o amiguinho falou, aí vira os apelidos, o Choquito. Nossa, isso eu ouvi muito. E assim Choquito vai. eu acho que é o que mais o pessoal falava, acho né? que é. O Choquito. Mas será que os jovens conhecem Choquito? Porque Fusca teve um aí que o povo nem não sabia. Xuxa, o pessoal não Fusca da sabia. Xuxa não sabia. Então, Choquito, foi Verdade. Choquito, eu não sei. Mas, e doutora, tem tipos de acne, né? Existem, a gente tem graus de acne, né? Então, Tá. assim, não é todo mundo que tem o mesmo tipo de acne, até justamente por essa questão de receptores, questões genéticas também influenciam, então isso é muito importante. Se você tem uma família, pais que tiveram uma quadro de acne, você pode ter uma tendência maior que outros, e também as partes ambientais. A alimentação, o quanto você se expõe a meio ambiente, tipo de produtos que você usa, então isso tudo vão influenciar. Então a
a gente tem aí basicamente umas 5 classificações de acne, que são desde as mais leves até de acne mais graves, que podem trazer até alterações sistêmicas, como abscessos, febre, dor muscular, enfim. Então, a gente tem vários graus e por isso a importância de diagnosticar, porque cada uma vai ter um tratamento adequado. E como é olhar e falar assim, essa é 1, essa é 2, 3, como que você tem essa vai visão? ser estritamente clínico, tá? Assim, basicamente o diagnóstico da acne, ele é clínico, com a exceção, então a gente vai ter as lesões ali na pele, então eu vou identificar se você tem mais cravo, se você tem mais aquela lesão que é a espinha, né? Que é a lesão pustular, né? Falando que é aquela que a gente espreme e sai pus, né? Não espremam, tá? Falei isso eu ia aqui até perguntar só agora, para vocês doutora? identificarem, mas não espremam. Não pode mesmo, doutor? Não, gente, espremer a espinha é um tiro no pé, por vários motivos. Ela pode infeccionar e trazer cicatriz e mancha na pele. Então, olha, 3 coisas, três né? coisas Você ruins. faz só uma coisinha ali, só apertei minha acne, aí você só pode ter feito uma cicatriz, uma mancha e ainda inflamar mais, porque daí você foi lá e contaminou, né? Unha, mão suja. Eu ia falar assim, mas mesmo lavando a mão, doutora, não dá pra dar álcool gel, uma luva, não dá pra... Não, porque não é legal. Porque a pessoa, ela olha no espelho e vê aquilo, ela fica assim... ou tem o parente que gosta de ir lá falar... Tipo, o meu irmão mais velho, nosso irmão, ele adorava. sacaneou muito a gente na adolescência, viu? Com certeza alguém deve ter um irmão mais velho ou alguém da família que sacaneou de apertar a espinha. Ou Com certeza. Espinha. Não, e doutora, espinha e cravo. O que é a diferença dos dois? O que é? A diferença é justamente a formação deles, tá? O conteúdo. Um é mais por hiperqueratina, o outro vai ser a evolução. Na verdade, o quadro pustular geralmente vai ser a evolução do cravo, que aí vai ter o pus ali dentro, tá? Que na verdade é um pus, mas ele é asséptico, né? Ele não é contaminado, não é aquele pus de ferimento. É um pus diferente ali da acne. Mas a diferença é que vai ser uma evolução. Mas para ter acne, a gente precisa ter cravo. Para a gente bater o olho e falar, não, isso é um quadro de acne e não é nenhum quadro diferencial, como, por exemplo, uma rosácea. A gente precisa ter o cravo, tá? Então, ele é importante no nosso diagnóstico clínico. Oxe. Porque algumas doenças de diferenciais de acne, como a rosácea, elas não têm cravo. Ou, por exemplo, erupção acneiforme, que é uma patologia que tem esse nome acneiforme, mas não tem nada a ver com acne, é o uso de corticoide em excesso. Quando a gente vê a lesão no cutâneo do paciente, não tem cravo associado, então a gente sabe que não é um quadro de acne. Então, isso que nos faz diferenciar e saber clinicamente se a gente está diante de um quadro de acne ou algum possível diagnóstico diferencial. É aquelas com... Não sei se é o termo correto, doutora, mas é aquela que afunda, que fica o grau já mais evoluído, quando tá... Parece uma estrada esburacada, sei lá como pode falar. O que você... Pera. Ele tá, é isso que você tá falando? Porque tem, às vezes, algumas pessoas que têm acnes um grau mais evoluído, e aí fica como se fosse furos, parece que entra pra dentro, como se tivesse uma... Eu ia até falar úlcera de pressão, mas não tem nada a ver. Uma afunda mesmo, doutora, como se fosse um buraco. Quando dá um afundamento assim na pele, ou foi por conta de um abscesso mais severo, né, naquelas acnes nódulos císticas, ou quando a gente já tá com a cicatriz da acne, né, que daí faz aquele afundamento da pele, e aí é decorrente do processo cicatricial da lesão da pele. E esse processo não foi respeitado, doutora? É isso que quando chega a esse ponto? Na verdade, não. É que se a gente não trata a acne, a gente vai ter algumas consequências. Principalmente por não tratar. Se a gente não tem as acnes mais avançadas, né? Quando a gente fala de espremer, isso pode sim incentivar a piorar, até por conta de você tá com uma acne pequena. E você vai lá, aperta, faz todo aquele processo inflamatório. Aí vira um abscessinho ali na face. Aí isso pode piorar, tá? Mas acnes mais leves também a gente vê paciente com mancha, com pequenas cicatrizes, né? Então, isso tudo vão trazendo lesões na pele, alterações de autoestima, alteração da qualidade de pele, poro dilatado, excesso de oleosidade, porque vai sendo um ciclo, né? É poro, é oleosidade, é cicatriz, enfim. Então, eu digo sempre assim, quanto mais rápido diagnosticar e começar a fazer esse controle, é o ideal. Seria um mundo ideal. Seria um mundo ideal da acne, a gente já conseguir desde cedo começar a entrar ali numa rotina skincare que vá controlando esse quadro. E hoje no consultório as pessoas já chegam num grau mais evoluído, doutor?
Ou você consegue observar que tem gente já chegando no começo? Ah, doutor, tô preocupado. Tem as duas coisas. Sim. Tem as duas coisas. Tem desde a da adolescente que já se preocupa, ou a mãe, né? Que o caso pior é quando é a mãe. Porque daí o adolescente, ele tá lá rebelde, sem querer cuidar da acne. E a mãe tá lá desesperada porque sabe as consequências. E aí, às vezes, a adesão do tratamento fica comprometida. Ou aquele adolescente que já vem falar, ai, doutora, eu vi que minha pele tô começando a sentir um áspero, eu olho assim, vejo que a minha pele não tá mais homogênea. E aí a gente vê que tá aquele bem inicial e a gente já começa com algum controle e vai acompanhando esse paciente ao longo dos anos para a gente determinar se vai ter que potencializar ou não os tratamentos, porque são inúmeros os tratamentos para acne, né? Então a gente tem bastante produtos hoje no mercado. Poucos que realmente assim são de eficácia, né, que a gente fala assim, quando a gente tem uma acne mais moderada, que a gente fala, não, esse aqui são os processos que a gente vai usar e realmente a gente tem um retorno bom, mas para esses controles iniciais a gente tem vários produtos muito bons, então é bem importante esse start inicial. Faz um protocolo, tanto protocolo oral quanto tópico, doutora? Aí vai depender do grau. Vai depender Tá. do grau. Quando a gente fala das acnes de grau 1, 2, né? Que antigamente hoje a gente tem uma outra classificação, mas pra gente falar assim, do jeito mais tranquilo, né? O grau 1 e 2, assim, geralmente a gente vai tratar com tópico. E aí, dali pra cima, vai depender de vai depender do grau da acne, se tem muita mancha, se já faz muito processo cicatricial, e aí a gente vai escolher qual vai ser o melhor tratamento, ou se tiver falha, né? Porque às vezes a gente classificou a acne grau 3, aí eu deixei você lá 3, 4 meses com o tratamento, não teve eficácia. Provavelmente eu dei ali, posso ter errado um pouquinho a classificação, ou você tem um pouquinho mais de resistência, e aí a gente vai associar outros tratamentos. Mas se a gente já tá nesse acompanhamento, a gente não vai ter uma piora, né? A gente não vai ter um descompasso dessa acne. Você vai perguntar que eu tenho uma outra pergunta. Não, eu pergunto sobre o tratamento. O manipulado é uma boa opção para a doutora nesse caso, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito do manipulado porque, principalmente, como eu te falei, às vezes esses graus iniciais ou graus que a gente já vê mancha, eu consigo associar tanto o tratamento da acne em si, como o tratamento para as manchas e seborreguladores. Então, eu acho muito bacana. Que show. E a gente tem muito produto bom. Isso. Esse mercado, o universo... É um universo infinito, né? E, doutor, tem coisas absurdas, assim, que você vê do pessoal querendo cuidar da acne? Chega no seu consultório, alguma coisa muito absurda, assim? Eu fiz, sei lá, eu joguei o quê? Papel, fiquei raspando pra ti. O que é? Até perguntar para a doutora, é fácil a adesão no tratamento dos pacientes? Mas peraí, agora vai ser a minha, vai a sua. Eu já vou dar uma juntada, Era aí, cara. Não, cara, eu ia aproveitar que ele tava perguntando sobre o tratamento, já ia aproveitar e você já emendou que eu já tô com umas duas janelas abertas. Começa a abrir a janela do Windows, doutora, tem que começar a fechar. Eu já tô abrindo, eu tô só pra voltar no tratamento, é fácil a adesão, doutora, do tratamento? Olha, quando o paciente está bem disposto e ele começa a ver o resultado, sim, é uma adesão muito boa, até por conta da autoestima, né? O paciente começa a melhorar, ele vê uma melhora da qualidade de pele, porque, gente, a acne dói, né? A acne incomoda, a acne sai pus do rosto, às vezes, né? Então, quando eles começam a ver essa melhora, assim, eles têm uma adesão muito boa. Então, essa é uma parte recompensadora. Foi o que eu te falei, exceto aquele paciente que realmente não tá muito afim, que ele não incomoda, ele não quer saber, aí a gente tem, aí, às vezes, não vou fazer, não quero fazer. Não quero. Falei que eu não vou. Pronto. Então eu vejo que é uma conversa que tem que ter uma conversa com o adolescente, né? Porque com o adolescente, eu falo, a gente tem que conversar. Não adianta a gente querer impor, porque também é uma época difícil, né? Adolescente, a gente já foi, né? É uma fase, não, e a autoestima ali, se você tem, vai virar choquito, o pessoal vai ficar achando você choquito. O queixo aqui. Eu tava até falando pra doutora que a gente tinha o queixo, os dois, doutora. Olha, engraçado, tanto eu quanto ele tinha aqui, ó. Eu não vou sair hoje. Deixa uma explicaçãozinha aí pra vocês dois, né? Assim, de gêmeos, assim, pode ter facilitado um pouco. Tipo, eu olhei você e eu quero ter. Assim, como assim só ele? Só ele não, eu quero ter também. Não, e assim, essa questão dos adolescentes, né? Às vezes fala assim, não vou falar pra minha mãe, não vou tratar, vou fazer alguma coisa que eu vi na internet. Digita lá da Gulgada da vida, ou alguém que, né, a gente vê muito em algumas redes sociais, as pessoas fazendo
medicamentos artesanais, vamos dizer assim, magia, voodoo, sei lá o que estão fazendo. Gente, tem de Você tudo. pega tem de isso, tudo. porque é agressivo, A agressivo, gente né? Fazer A gente pega desde a pasta de dente, né, pra secar. Meu Deus. A pasta? Pra secar. É. E a pasta de dente é bem antiga, né, gente? Vamos combinar que assim, eu já escutei muita gente assim falar, porque antigamente eu tava falando, gente, mas E de onde curava. saiu essa teoria da pasta de dente. Né, eu não recomendo, tá? Porque queima, pode machucar ali. Eu acho que não é uma. Que imaginei, usa close-up vermelho. Menton, Os aumentos. o menton que não é seca Nossa. mais. Chama a sensação Pix refrescante. Mas eu acho que uma das novidades assim, que eu peguei recentemente até em consultório, e eu falei assim, gente, da onde tá saindo isso? Foi secar a espinha com gelo. Com gelo. Gelo. E aí eu falo que às vezes quando acontece uma coisa estranha, assim, na medicina, às vezes você tem uma sequência. Então, na mesma semana eu recebi Eita, pega. 2. A bruxa tá solta, E aí eu doutora. falo assim, gente, e aí depois eu me arrependi de não ter perguntado de onde saiu aquilo, que eu falei, gente, deve ter alguma blogueira falando que tá passando gelo e que cai a espinha. Porque, assim, a ideia era, assim, a chegar a passar e que aquele gelo, né, congelaria a espinha, secaria e... Ia cair. Isso será faz que é um igual processo de morte celular da espinha, né, Ave Maria. por congelamento. Gente do céu. E aí, uma das pacientes, ela chegou com uma queimadura de 1º grau no louco, rosto. é sério isso aí. Porque o gelo queima, né? Ainda mais se você não toma um cuidado, não coloca um tecido, se você deixa muito tempo ali. E aí o pai falava assim, ai, doutor, e pior é que eu avisei que isso não era uma boa coisa, mas sabe como é que é adolescente? Quando a gente olha pra trás, já tá fazendo. Já foi. E aí, além dela piorar esse quadro, né? A gente não pode nem começar o quadro de tratamento de acne dela, porque ela tinha uma queimadura na face. Então, a gente tinha que se preocupar em tratar aquilo, porque além dela não ter cuidado da acne, ela ainda podia ficar com uma mancha no rosto devido àquele processo inflamatório que fez. Então... Você imagina, sabe que eu imaginei a receita que passaram? 4 cubos de gelo, você passa um derré, aí você vai no outro, no quarto, você queima a cara. Gente, eu não sei. E aí foi o que eu Como falei, é que passou aguenta? 2, 3 dias, peguei uma outra paciente, eu falei, gente, eu preciso descobrir qual é a fonte. Não achou, Eu preciso doutora? descobrir qual é a Quem que foi fonte disso e falar, pelo amor de Deus, para. Ô, doutor, você falou até de café. A esfoliação com café, né? As pessoas têm uma tendência, tem é esfoliação com café, mel com açúcar. São receitas antigas, né, quando a gente fala, mas qual que é o risco disso? Que são manipulações que não têm um controle de asepsia. Então, às vezes, você tá ali com aquele mel, com aquele açúcar passando, fazendo uma abrasão na pele, entra um micro-organismo, faz um abscesso na pele, ou lacera ali a pele, porque a granulação de um açúcar, por exemplo, às vezes ela não foi feita para fazer uma abrasão de uma pele, né? Sim. Então, a gente vê tudo isso. E aí acaba tendo reações, assim, de piora. Ou oclusões, né? Por exemplo, você passa alguma coisa muito oclusiva ali na pele, oclui folículo, piora o processo inflamatório, né? Porque a acne é uma alteração ali pelo sebácea, né? Então, a gente inflama aquilo ali e piora mais ainda. Eu tô imaginando, é que tô aqui com uma cara de espanto, tô imaginando o mel e o açúcar. É estranho cara, você parar pra pensar, você passar isso, né? É meio estranho. É meio... Café também eu achei estranho. Café, gente. Pessoal, ouviram, doutora? Olha, café pra tirar cheiro da mão, assim, eu já Vai tirar o perfume, até fala, fiz, né? entendeu? Mas pra passar no rosto, gente, vamos evitar. Galera, não use gelo. Não use gelo. Pelo amor de Deus, vai procurar um profissional pra tratar isso. Gelo. Gelo não. Gelo não queima, não. E não vai cair, não vai fazer uma morte celular da sua acne. Gente. Né, eu tô pensando aqui, como a doutora tá falando, a pele, né? É o maior órgão, né, doutora, do corpo humano. E olha como o sistema de defesa dela, com bactérias que a gente tem o tempo inteiro, a gente nem tem essa ideia, né, doutora, de tudo isso. Não tem, porque a pele ela é um organismo vivo, né? Ela tá ali, ela tem todo um sistema, né? Então, assim, eu falo que a gente esquece, né? Mas ela é o soldadinho da guerra, a pele, né? Ela é o soldadinho da guerra. Porque ela que se expõe a sol, a vento, a chuva,
a micro-organismos externos, ela é a nossa primeira barreira de defesa. E ela é para pensar, é igual o estômago, igual o pulmão, igual o fígado, igual a pele é um órgão A importante. pele, ela tá ali. Nossa, e é engraçado, o sistema de defesa muito fantástico. Ela então eu falo, gente, é o soldadinho da guerra, porque ela tá ali em embate primário, né? A primeira coisa que enfrenta tudo é a nossa pele. E doutor, tem alguma coisa que para prevenir, para falar, é alimentação, mas não é só a alimentação, tem os fatores externos, né? Mas o que seria legal para prevenir a acne? Olha, não existe assim uma prevenção. A gente garante assim, se você fizer isso, você nunca vai ter acne. O que a gente sabe é que realmente quando a gente mais cedo começa um cuidado, usando um sabonete adequado, uma hidratação adequada, uma proteção solar, ter esse cuidado já inicial, a gente evita, assim, quadros muito exacerbados, em uma grande maioria dos casos, ou a gente não ter a piora, tá? Porque às vezes a gente nem fala, assim, de prevenir, vou prevenir e não vou ter. Não, mas a gente fala de repente, manter aquele quadro controlado num estágio que não vai ter, assim, uma piora, ou que a gente pega ali nossa, empipocou. Então, eu acho que é muito nesse sentido, tá? Mas algo que a gente fala assim, se eu fizer isso, não vou ter acne? Não. Essa questão de alimento que você citou, eu acho que é bastante legal a gente comentar, porque existe muito mito, né, ao redor disso. E o que a gente tem de comprovação, tá? Alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, por exemplo, chocolate ao leite, porque ele tem bastante açúcar, alimentos com muito açúcar, resumindo, né? Que faz aquele pico e aí pode estimular um pouco as glândulas sebáceas a liberarem mais sebo, enfim, entrar em todo aquele ciclo. E os alimentos com laticínio, por conta das questões hormonais que tem nesses alimentos, então fica interrogado ali, como leite pode ter contaminação hormonal e tudo, pode piorar, é o que a gente tem mais ou menos de comprovado. Chocolate amargo, tem super baixo índice glicêmico? Não. Produtos assim que são mais de integrais? Geralmente não. Então, assim, quem tem uma alimentação relativamente balanceada, uma vez ou outra, come coisas muito abusivas, a gente não pode falar que é uma causa, tá? Fala assim, comi esse cookie hoje e amanhã, nossa, foi o cookie. Uma barrinha de chocolate já tenho, mas se em excesso... vai, como tudo, né? Como tudo. Mas o chocolate, ele potencializa, por causa do açúcar. Por conta do açúcar. O açúcar e o leite, né? Aí a gente entra com os dois, né? Então isso não é mito, então, né? Tá vendo? O chocolate em grande excesso, né? Pode trazer sim. E maquiagem, doutora? Usar muita maquiagem, as mulheres principalmente que usam, tem aquelas que, né, até passa do ponto. Tem algum problema isso ou não? Pode, por conta da oclusão do folículo, né? Porque aí a gente bloqueia ali o folículo, aí ele aí ele bloqueando, a gente às vezes tem o excesso ali aí o processo inflamatório dele. Então aí ele inflama por conta desse bloqueio da pele. Então seria algo mais físico mesmo ali relacionado. Por isso que a gente fala, maquiou, chega em casa, passa um demaquilante, lava o rosto, passa um tônico, volta para o seu skincare para aquela pele voltar a liberar aquele folículo, né? Deixar a liberdade da pele respirar, né? Como diz, deixar a pele... Fly, baby, fly. Eu tenho abrindo várias curiosidades aqui. Doutora, por exemplo, a pele do homem é mais oleosa que da mulher? Alguns casos, sim. Alguns casos... A maioria, se a gente for considerar entre homem e mulher, falando a grosso modo, homem tem uma tendência a ter mais pele oleosa. Tá. Lavar o cabelo 2 vezes por dia aumenta a produção de oleosidade, doutora? Pode aumentar. Por quê? Que é uma coisa também que precisa entender, foi uma ótima pergunta, gostei. Porque as pessoas ainda falam... porque às vezes as pessoas falam, né? Ai, doutora, eu lavo o rosto 5 vezes ao dia e mesmo assim meu rosto tá oleoso. Vai acontecer. Por quê? Porque quanto mais você tira o sebo da pele, mais a pele entende que ela tem que produzir sebo. A mesma coisa com o cabelo. Se você vai lá e tira muito, porque assim, existe uma oleosidade normal que é saudável e que a pele precisa ter, né? Senão, imagina, a gente vira o deserto do Saara. Não vira, né? Não dá. Imagina. Então a gente precisa ter. Então, se a gente começa a limpar, destrinjar, tirar, a pele fala assim, preciso produzir, pelo amor de Deus, preciso produzir, a pele tá muito seca. E aí ela corre atrás desse prejuízo. Então, por isso que eu falo muito do equilíbrio, que entra também o hidratante pra acne. Às vezes eu falo, vou passar aqui, doutora, mas minha pele já é oleosa, você vai passar um hidratante? Falo, sim, eu vou passar um hidratante, porque se a gente só passa um sabonete pra pele oleosa,
Passa o ácido para limpar, para tratar a acne ou um sérum. Passa depois só o protetor solar, ele não é o suficiente. E à noite, e assim, ele não é o suficiente para dar esse equilíbrio. Porque a hora que eu equilibro, o sebo fala, ai, beleza, posso dar uma relaxadinha aqui. Que é o que, ai, Tô trabalhando demais, pelo amor de ai, Deus. posso dar uma relaxada. Coitado, Então a gente tem muito, obviamente, é o hidratante correto para aquele seu tipo de pele. A gente não vai usar um creme super denso, um balme, uma coisa assim super oleosa. A gente vai escolher, às vezes, um gel, um fluido, alguma coisa assim, um sérum um pouco mais potente, hidratante, mas tem que hidratar, gente. Imaginei a pele falando, não, de novo ele lavou. Galera, vamos trabalhar. A gente aí de novo. De novo. Meu Deus, ele lavou hoje 5 vezes o rosto. Eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. E o cabelo é a mesma coisa, tá? Lavar várias vezes ao dia não é tão legal, tá? Assim, lavar todo dia é um problema? Não é um problema. Principalmente se você faz muita atividade física, que nem o rosto. Ai, doutora, eu não vou lavar 3 vezes ao dia, fui pra academia, vou ficar com o rosto sujo. Não, gente, jamais. Não é isso que estamos falando aqui. Porque você fica pensando na equação, mas nossa, se eu lavar a cabeça, acabei de transpirar, vou lavar de novo, mas vai aumentar. Não, aí tem que lavar, Exatamente. Aí não tem como. Aí a gente vai ver aquele, né, bom senso, mas assim, em condições normais, assim, para quem não faz uma atividade física todo dia, não tá toda hora, assim, você vai lavar 2, 3 vezes ao dia e tá mais que suficiente. Eu ia falar uma coisa engraçada, eu e ele, antes de começar, eu ia falar isso pra doutora. Todas as vezes que a gente come catupiry, acho que é o seu lado direito, o meu lado esquerdo. O lado esquerdo, o meu direito. Aqui, assim, doutora, começa a transpirar só essa parte. O meu é do lado esquerdo. É. O que será que é isso aí? E aí agora eu olho pro catupiry, ele gosta mais de catupiry do que eu. Mas quando eu olho pro catupiry, eu já imagino acne. Mentira. Eu gosto também. Não estou tirando o catupiry, cara. Eu gosto. Mas eu tô falando assim, quando eu vejo aqueles vídeos da galera, parece que é até legal ver, né? Mas óbvio, não com as mãos, né, doutora? O pessoal, um profissional ali fazendo aquele vídeo. Eu fiquei assim, o catupiry. Aí eu lembro disso aqui. O que será que é isso? Nossa, agora vai deixar todo mundo com esse negócio do catupiry. Vai ficar o catupiry. Olha, agora até eu tô curiosa em saber o porquê que o catupiry, entendeu? Faz isso na gente, nesses dois gêmeos doidos. Ele pode ser porque ele seja um alimento muito calórico, aumente um pouco o metabolismo e aí vocês transpirem um pouco mais, assim como pimenta e outros alimentos. Sim. Às vezes pode ter essa... Mas até nisso, gêmeo, doutor, olha que engraçado, do lado direito e do lado esquerdo. Aí fica uma coisa meio criança, né? Aí fica um negocinho assim. E a doutora falou um negócio sobre atividade física, veio uma coisa na minha cabeça. Vamos ver. Um povo viciado em academia, que toma alguns suplementos, né? Aqueles suplementos para deixar um pouquinho mais forte. Tá falando de whey? Não, a parte hormonal mesmo, né? A terapia ali, a reposição. Terapia, reposição não. A terapia hormonal. Terapia hormonal, por favor. Pessoa com diabetes, né? Influencia bastante, né? Influencia, porque como a gente falou ali no início, a acne tem essa questão hormonal, né? Ela precisa de androgênios. Quando a gente aumenta esses androgênios no corpo, né? Falando inclusive a testosterona, a gente aumenta a tendência à acne, sim. Então, às vezes chega paciente no consultório e às vezes está realmente fazendo esse tipo de hipertrofia. Sim. E aí a gente tem que ser bem claro com o paciente, que às vezes assim, a gente às vezes não vai conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai controlar, mas aquele quadro não vai ficar perfeito. Porque às vezes o que eu vou precisar entrar com ela fazendo um hiperandrogenismo é justamente o bloqueio disso, que é o contrário do que ela quer para academia. Nossa. Então eu falo para o paciente, olha, a gente vai entrar aqui o que é possível, tentar desinflamar, mas não vai dar para ter tudo nesse momento. Você vai ter que escolher o corpo perfeito agora ou o rosto perfeito. E a gente vai ter que ir. Nossa, aí deixa a pessoa numa situação. É uma dúvida cruel, né? Porque normalmente a pessoa, pelo menos ao meu redor, assim, eu vejo que quem tomou, você fala: caramba, rapaz do céu, o que você fez aí? Eu falo que vai depender muito do costas, que o paciente tem como objetivo, né? Eu falo assim, se é um objetivo que assim o corpo dela fala mais alto do que aquilo que está acontecendo e ela tem um período determinado, um começo, meio, fim, ok. Agora, se é alguma coisa assim muito só puramente estética, às vezes tem que repensar. A maioria das pacientes, assim, quando é mais estritamente estética, elas optam por parar porque realmente fica difícil de tratar, fica difícil o controle, né? E ela fica mais escura, né, doutora? Eu já percebi isso. Pode ficar até por conta de mancha na pele, né? Por conta de pico hormonal, né? Então, ela influencia até o melasma, a inflamação da acne, faz uma hipercromia.
Então, a gente tem as hipercromias pós-inflamatórias da acne, que são aquelas manchinhas, né, que ficam ou mais avermelhadas, ou depois até pigmentam ali amarronzadas, isso tudo incomoda muito, né? Agora, se a pessoa às vezes trabalha com isso, ela tem uma profissão de hiperalteria de coisa de academia, Sim. às vezes precisa, às vezes ela opta, fala, não, vou continuar, vou ter que continuar, não tem e vou jeito. fazer o que eu puder com a minha área. E o sol, por exemplo? Aí as pessoas vão pro sol, por exemplo, com esse tipo de aspecto da acne mais escura. Aí piora mais, agrava mais o sol, doutora? O sol, se a gente falar propriamente dito em piorar a acne, não seria, ele pioraria a mancha, porque como A você já mancha. está com um processo inflamatório, a pele já está sensibilizada, aí você toma um sol em cima de um processo inflamatório, a tendência de manchar Aí é maior. é maior. É maior. E Mas por o isso sol é bom pra pele, é bom. Veja bem. O sol, ele envelhece a pele, ele traz melasma, ele pode trazer câncer de pele. Não. Então, assim, o sol, ele tem que ser, assim, com proteção solar, com aquela moderação, o sol não é aquele sol de ficar lá lagartixando. Não tem como. Não, eu perguntei meio mais por Ficar a cor do pecado, né? Cor do Não, pecado. a cor do pecado, Não, gente. cor do Porque a pecado. pessoa que tem acne vai ficar meio assim de ir no sol, né? Fica um pouco com receio. Desde doutora. que esteja fazendo uma proteção solar adequada e seja uma exposição moderada, tá tudo bem. O que a gente não pode, assim, é queimadura de sol, não passar protetor. E aí isso tudo influencia Aí dá na uma gente. influenciada. Então, Tá. mas o sol é um ponto que a gente, né, na dermato, a gente pega muito no pé com os pacientes por esse amplo malefício que a gente vê hoje em dia, né? Assim, de envelhecimento, mancha, câncer de pele, lesões, manchas, enfim. Não dá, né? E, doutora, vamos supor, se não mexer, né? Eu falar assim, eu não vou ao médico, e deixar a espinha, a acne, nossa, que derrapada. Vamos ser finos. Vamos, por favor, gente, a classe aqui. Some? Não... Olha, ela tem uma tendência a melhorar com a idade, tá? Então, se você não fizer nada e você não tiver uma acne muito avançada, uma acne muito grave, com a idade você tem uma tendência a melhorar, tá? Por conta de atrofia das glândulas sebáceas, diminuição de hormônios circulantes, mas a gente não sabe quando que isso pode acontecer. Tá. E doutora, assim, aquela clássica pergunta sobre a pandemia, né? O Covid-19, né? Pós-Covid, as pessoas tiveram uma alteração? Você notou isso? Teve mais acne? Não evitou? Teve alguma coisa? Olha, o que a gente notou muito, assim, em decorrência do Covid, o vírus em si não teve nada comprovado, assim, o vírus piora a acne. Mas começou muito o uso de máscaras, né? Tanto de tecido quanto sintéticas. A gente no hospital, por exemplo, usa muita máscara sintética. Então a gente viu que por conta tanto assim dessa questão do uso da máscara, o abafamento de folículo e tanto a questão da sujidade da máscara, né? Porque às vezes a gente reaproveita a máscara, né? Pega ali e usa 2, 3 dias a mesma máscara, e a máscara já tá com resíduo de maquiagem, resíduo do sebo da pele, falou já na máscara, já tá com saliva na máscara. Já deu, né? Então já espirrou. contamina aquela pele, né? Então, assim, aquela pele que já estava um pouquinho inflamadinha, vai lá com todo esse aspecto de sujidade e abafamento, sim, a gente teve alguma pioras assim, nessas áreas de terço inferior da face, principalmente. Que é a área que acometia a máscara. Outra coisa que a gente viu também, às vezes, é processo reacional, né? Assim, o paciente ter alguma sensibilidade a algum componente ali da máscara, e às vezes fazer uma foliculite, algum processo alérgico nessa região, e às vezes faz as bolinhas, né? As pústulas ali no rosto, e por isso que eu falo a importância, porque às vezes não é acne, é um processo de foliculite, é um processo outro inflamatório ali na face. Me desculpa, a foliculite o que seria, doutora? Entope? Qual que é a... É uma inflamação do folículo. É uma inflamação do folículo piloso. Não foi tosco eu falar que ele trava, né? Pelo amor de Deus. Nem parece que estudei. Ele inflama e aí faz esse processo. Aí vai. E aí que a pessoa faz? Aperta. Não aperta. E aí é parecido, né? Porque aquela mesma pústula da acne é a mesma que aparece. Aí a gente vai ter que usar algumas artimanhas clínicas para falar, não, isso aqui não é a acne. Só que aí você aperta, fica pior ainda, né? Fica pior. Tudo que a gente aperta, a gente piora.
piora. Apertou cravo, apertou cisto, que as pessoas veem também cisto, acham que é cravo. Furúnculo, é isso? É. Furúnculo que a gente aperta em casa, o pessoal fura com agulha, a gente Eu fala, já vi moça, isso Fala isso de furar com a agulha. Meu Por quê? Deus. Qual que é a ideia? Furar com a agulha. Limpa, passa um álcool, aí já... Olha, eu põe dando no fogo, dica errada, fogão, dando dica fogão, errada. botar fogo na agulha, Eu vi isso aí, é verdade, aquece a agulha. Aquece a agulha. Só que assim, né, gente, não façam isso, não façam. Aí vai lá, entra a bacterinha e vira o abscesso. A pessoa chega assim, fala, ai, que você fez? Ai, que eu apertei uma espinha. E já aconteceu isso no consultório? Acontece, direto. Direto acontece isso de alguém tentar... Eu acho que assim, no consultório nem tanto, né? Porque a hora que chega o pessoal vai pro pronto-socorro, né? Mas aí a gente pega muito. Você pega depois. Na minha época clínica, né? Que a gente fazia muito esse híbrido clínica, dermato. Pegava. A gente pega assim, o aperto da espinha. E qual o caso assim, que você já pegou pior, doutora, até hoje? Assim que você fala, nossa, eu peguei uma Essa acne, aí- essa foi difícil a gente entrar com o tratamento. Não difícil entrar com o tratamento, mas foi mais adesão, prolongado, foi mais prolongado, assim. Olha, eu acho que geralmente os quadros, quando eles pegam tanto face quanto o corpo, né? Porque assim, a acne, ela pode pegar a parte de tórax, tronco, e aí são as acnes mais difíceis no sentido de que a gente acaba tendo que entrar, às vezes, com alguma medicação sistêmica, que é o quê? Ou os antibióticos, ou a isotretinoína, que é o Roacutan. Então, às vezes, acaba sendo um tratamento mais difícil e prolongado pelo acesso, porque imagina, os ácidos, os produtos, né? A gente falando de rosto, a gente fala de uma pequena porção. Quando a gente fala de um dorso inteiro, tem até algumas medicações que são contraindicadas passar numa área tão grande pela descamação, pela Sim. irritação cutânea que vão fazer, pela exposição solar, às vezes, de excesso que pode ter ali. Então, ali eu acho que são os quadros, assim, mais difíceis. Dos graus de acne mais graves, né? Quando a gente fala, porque a gente tem um tipo de acne que é gravíssimo, que a gente chama de acne fulminans. Como é que é o nome? Acne fulminans. Fulminans. Qual acne você tem fulminans? Não é chique não, meu amigo. Essa aqui é braba. Essa aqui é. Eu nunca peguei, assim, um quadro meu, já vi na residência, né, na formação, mas é um tipo de acne que daí é gravíssimo e aí pode até ter internação hospitalar em decorrência dela, porque ela pega a parte sistêmica, pode dar febre, dar abscessos intensos, pode até levar a insuficiência renal, enfim, por conta do processo inflamatório gravíssimo. Mas é um quadro, assim, graças a Deus, é raro e a gente tem poucos descritos, assim, então... E aí tem tudo, tem acne, cravo, aí tudo vai tudo junto. E aí são vários abscessos, assim, são quadros deformantes, né? São quadros deformantes. Já é mais deformantes. Sim. O furúnculo, qual que é a diferença, doutora, da acne pro furúnculo? O furúnculo, ele é um processo inflamatório por outros tipos de bactérias e por outro tipo de fisiopatologia que vai ser por uma inoculação e aí forma aquele abscesso que tem componente bacteriano, né? Porque a gente vê que o abscessinho da acne, que é a pústula, ele é asséptico, né? Quando a gente faz uma cultura dele, não cresce. Então, a colonização bacteriana é literalmente na pele, né? Não é dentro daquele abscesso da acne. Quando que ele vai inflamar? Quando a gente cutuca e aí a gente que inflama. Às vezes tem cirurgia, né, pra abrir ou não? Tem que fazer um às vezes precisa abrir, tirar, porque os antibióticos, tudo, eles não conseguem penetrar aquele componente abscedado, aquele líquido, né, abscedado ali dentro, que já tá cheio de bactérias flutuantes, nadantes. Aí o cara chega lá com uma agulhinha e... Nossa, mas ele ia apertar um deve fio, doer tá demais. ferrado. Felipe. Meu Deus do céu. Dói. Eu não sei se a gente já perguntou pra doutora, porque assim, ó, quando a gente pensa no cabelo, igual a doutora Patrícia falou pra gente, que quando o cabelo tá em queda tem alguma coisa também interna que não tá legal. A acne é a mesma coisa, né, doutora? A acne pode ser ou não ser, tá? Quando a gente fala de acne, a gente fala, assim, 90% vai estar associado a um processo inflamatório cutâneo. E em alguns casos a gente pode sim ter os quadros que estão influenciados ali em questões hormonais, por exemplo, como nas mulheres, síndrome de ovários policísticos. Então tem esse aumento de androgênios, aumento de testosterona, mas também vão ter outra clínica associada que vão fazer a gente levantar. Ixi, pode ser que seja isso. Então, a mulher vai ter irregularidade menstrual, vai ter queda de cabelo, vai ter aumento de pelos pelo corpo. Então, começa assim, ai, doutora, eu tô começando a criar pelo aqui, bigodinho, nunca tive isso. Minha menstruação tá super irregular, ou tá, assim, 1, 2 meses sem menstruar.
Aí a gente levanta a antena para essa paciente precisa pedir exames. Porque pode ser que não seja só uma acne em decorrência da inflamação da pele, tá? Ou, por exemplo, vitamina, né? Vitamina... Isso Eu adoro. Por quê? Ela conta a vitamina? Calma, a doutora ela vai falar. As pessoas adoram tomar polivitamínico, então é de A a Z, né? De A a Z. Doutor, eu tomo de A a Z. E às vezes, assim, não satisfeito de tomar de A a Z, e aí eu complemento com uma biotina, com uma vitamina D, aí eu tomo e falo, meu Deus. E aí o que acontece? Todos esses complexos vitamínicos completos, o A, Z, a gente tem muito complexo de vitamina B. E ele pode induzir acne. Ele tem, um dos preditores é induzir acne. Então, às vezes, quando a gente pega esses pacientes que tomam muitas vitaminas, às vezes a gente também tem que levantar a antena de... Vou pedir uma vitamina de complexo B aqui, vamos ver se esse paciente não tá. E às vezes você chega lá e tá com alto índice elevado. Então, você começa a ter, assim... às vezes a gente questiona o paciente, né? Mas você toma alguma coisa? Você toma alguma coisa? Não, doutora, eu não tomo nada. Imagina, eu não tomo nada. Aí você começa a tratar. Nada. Mas você não toma nada? Ah, não, doutora, eu só tomo aquelas vitaminas. Gente, como se vitamina não fosse remédio. Não ajuda. Então eu sempre falo ao paciente, vitamina em falta é ruim, mas em excesso é tão ruim quanto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, seja para o cabelo, seja para a unha, seja pensando que vai melhorar a pele. Mesmo os colágenos hoje em dia são enriquecidos de vitamina, então a gente vê muito isso, a paciente toma o colágeno enriquecido e o AZ. Aí você fala, meu Deus, né? Isso pode dar um boom de vitaminas, e aí não é legal, principalmente quando a gente fala em complexo B. Nossa, e esse negócio de colágeno hoje, gominha, né? Virou uma... Virou. E até aproveitar o gancho, né? Pessoal, não se automedique. Procure um profissional de saúde, profissional da área da por favor, saúde. não se automedique. Porque se você se automedicar, você vai gerar problema depois pra você e pro profissional também, né? E aproveitando também, se estão gostando, pessoal, compartilha, envia para quem... Né, Glauco? Tá precisando ouvir conhecer melhor a acne, não usar gelo, 4 cubinhos de gelo para passar na cara, né? Café, essas coisas. Curte aí, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe algum comentário, por favor, se for criticar, sem letras garrafais, tá bom? E depois, pessoal, vocês vão encontrar o contato da doutora na descrição do vídeo, fiquem tranquilos, tá bom? Fiquem tranquilos. Então vamos lá, doutora. Além de tudo isso que você falou, de problema, né, do furúnculo, por exemplo, tem no caso do furúnculo ainda, tem um caso que o médico aperta ou não? Se virou abscesso, aí a gente drena. Aí a gente drena porque foi aquilo que eu te falei, às vezes fica mais difícil de tratar. Mas aí a gente vai lá, faz uma asepsia, pega uma lâmina ou uma agulha estéril. Né? Aí a gente vai lá com a luva, né? Então a gente evita alguma contaminação externa e aí a gente faz esse apertar, esse drenar de uma forma adequada. E aí entra também a questão que me questionam, doutora, limpeza de pele. Boa, que às vezes acaba entrando muito nesse contexto. Gente, não contraindico a limpeza de pele, mas a gente não pode considerá-la tratamento. Porque às vezes a gente também chega aquele paciente que a gente fala assim, mas você já tratou com alguma coisa? Você faz o tratamento? Porque eles chegam, doutora, eu já fiz de tudo e a minha acne não melhora. Aí você pergunta, o que é esse tudo? Eu fiz limpeza de pele uma vez no mês. E aí não é tratamento, gente, porque assim, é coadjuvante, é um ajudante. Então assim, quando tá muito inflamado, tá com aquelas lesões assim de pus, eu não indico, porque às vezes ficar apertando ali muito pode estimular até uma piora. Mas às vezes a gente fez uma limpeza, começou o tratamento e o paciente tem muito cravo, e cravinho às vezes é mais chato. E aí a gente indica, sendo num lugar de segurança, com um profissional que a gente saiba que faz aquela limpeza que não aperta, porque gente, tem gente que também sai de limpeza de pele com o rosto inchado, da cor da sua camiseta. É verdade. Isso também não é saudável. A limpeza de pele é literalmente pra gente tirar aquele excesso de lesões, ajudar a fazer aquela abertura folicular e aí os produtos até acessarem melhor aquela pele e tirarem aquele processo inflamatório. Então tem que ser tudo com muito cuidado. Mas as pessoas, doutora, a dermatologista não gostam de limpeza de pele. Não é isso. É que tem o momento certo, o local certo para se fazer, para que aquilo realmente seja um ajudante. E não entender que aquilo é um tratamento. Falar assim, estou tratando com limpeza de pele. Não, tratamento de acne é prolongado, é um tratamento contínuo, é um tratamento com disciplina, porque não some de uma hora para outra, gente, não é TikTok, estalei o dedo, melhorei minha acne. Não, né? Não é TikTok. Pior que tem gente que mostra as coisas ali, o resultado, mas foi foto de anos. Sim, eu peguei, assim, uma paciente, inclusive, recentemente, e ela é super vaidosa, ela é uma paciente jovem, assim, bem jovenzinha, e aí ela vai com a mãe na consulta, e a gente começou a fazer o tratamento dela,
E aí ela voltou, eu sempre peço para voltar um mês depois, quando a gente começa a ver como é que foi o tratamento, tudo. Ela assim, ai, doutora, eu acho que não melhorou muito. Olhei o rosto dela, não tinha nenhuma lesão em atividade. Tinha um resquício das outras lesões, um pouquinho de descamação e vermelhidão nas áreas que ela tinha, as acnes mais inflamadas, mas sem nenhuma lesão nova. Aí a mãe, doutora, eu já falei que eu achei que melhorou, né? Mas, ai, doutora, mas é que a gente olha assim no site, aí todo mundo melhorou, o rosto perfeito. Eu falei pra ela, gente, não é a realidade, não cai nessa, não cai nessa. E ela é tão vaidosa que é uma das que chegou assim, ela usava tudo que era produto que você possa imaginar. Assim, ela chegou assim, com o kitzinho, ela abriu a frasqueirinha dela, assim, boom, eu falei, gente do céu. Você olhou e falou assim, nossa. Falei, nossa senhora, como é que eu vou manejar tudo isso aqui? Versão brasileira, Como que eu vou manejar isso aqui? E às vezes tem produtos que são inadequados, porque realmente ela viu a dica da blogueira, aí ela viu outro site de não sei o que, aí ela conversou com a vizinha, aí a amiguinha que serviu aquele quadro. E aí quando você vê, ela tem 20 produtos, 2 servem ali para ela que a gente pode manter. Os outros a gente vai falar, passa aqui na mão, passa aqui no colo, dá pra mãe, olha, a senhora que gasta, pode comprar, pode usar esse aqui. Você vai e gasta dinheiro assim. Então eu falo, às vezes assim, a gente precisa fazer um tratamento assertivo. Eu acho que esse é o ponto. E até porque a gente tem, assim, todos os tipos de paciente. Aquele que gosta de passar 1000 produtos e aquele que gosta de uma coisa enxuta. Então, a gente precisa ter um tratamento que seja assim, o mínimo que a gente vai fazer e o máximo que a gente pode fazer. A gente vai ter essas 2 linhas. E eu sempre sou muito a favor do tratamento gradativo, porque não adianta eu passar tudo de uma vez e eu também não saber o que funcionou e o que falhou. Principalmente quando a gente fala de acne, processo inflamatório, quando a gente fala não só de vaidade, né? Assim, do tipo, vou passar porque eu quero melhorar a qualidade de pele. Quando a gente tem realmente, de fato, uma doença de pele que a gente precisa tratar. Então, tudo que é gradativo. Então, às vezes é melhor você ter 4 produtos eficazes e que vão fazer bem do que você ter aqueles 20 que cada dia você usa um e nem você sabe o que tá dando tilt na pele. Porque, gente, a pele dá piripaque. Ela dá A pele fala assim, gente, ai meu Deus. Gostei dessa. A pele, ela fica doida, ela tem receptor pra tudo, gente. Aí o pessoal fala assim, doutora, mas eu passo tudo isso e a minha pele tá assim, lógico. Você tá deixando ela estressada. Joga, ela aceita. Ela recebe. Não, e até a doutora pode estar recebe. estressada, né, doutora? Por exemplo, o estresse também ajuda. Pode ajudar. Pode influenciar por conta daquela questão de liberação também, né? De vitaminas e tudo. Então, pode aumentar até o suor, pode aumentar a parte de distúrbios de sebo. Então, pode sim, a parte de estresse influencia em vários fatores, né? Por isso que é multifatorial, né? A gente fala assim, não é uma causa. É porque isso, porque eu nasci assim, que eu tenho acne. Não, é todo um contexto. Obviamente, vão ter pessoas que têm mais tendência, mais gravidade, mas não, vai ser um conjunto de coisas que às vezes você que teve um pai super acneico tem uma pele ótima e eu que, nossa, minha família tinha pele linda mas não faço nada, como tudo errado, passo tudo que é produto que eu vejo por aí, tenho uma pele toda empipocada. Então, essa junção Vocês de devem enfrentar fatores. desafios, dermatologistas, né? Porque hoje o Brasil, se não falha a memória, é o segundo país que mais consome cosmético, parte de higiene pessoal, né? O brasileiro gosta. Perfumaria, tudo. O brasileiro é muito vaidoso. É um público muito vaidoso. O brasileiro gosta de ter uma pele bonita, de se cuidar. Então, realmente... E o mercado oferece isso tudo, Sim. né? O mercado oferece isso tudo a livre demanda. E as informações hoje são muitas, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Hoje em dia é TikTok, é Instagram, é Facebook, é Google, né? O Dr. Google que a gente vê. E enquanto a gente tá falando aqui, provavelmente em alguma garagem, em alguma parte do mundo, tem algum novinho criando alguma nova rede Algum social. conteúdo, exatamente. Então, assim, é muita informação. E é muita informação daquilo que serve pra mim, né? Essa que é a grande questão, é o X da questão. É aquilo que serve pra mim. Então, assim, eu passei este produto e pra mim foi fantástico, mas e pra você? É outra coisa. Por isso A que o sua tratamento... pele é igual à minha? Você tem o quê? Uma pele oleosa, seca, mista? A sua pele tem uma rosácea? Você tem um fator atópico ali associado? O que tem aqui naquela pele? Então, você começa a passar o produto do outro e aquilo
não necessariamente funciona, né? Não é uma receita de bolo. Você vê que coisa, né? Bolos dão errados, imagine. E diz, é pão, né? Pão que você cresce e você deve estar com algum problema, hein? Ai, não fala de pão, tenho trauma de pão, meu pão não cresce. Meu pão não cresce. Ô, doutor, e anticoncepcional? Anticoncepcional, ele vai ter, assim, o anticoncepcional vão ter aqueles que ajudam, porque eles bloqueiam a parte androgênica, e vão ter aqueles que não influenciam muito, tá? O que a gente vê muito? Paciente que toma anticoncepcional e depois ele troca por um dispositivo hormonal, ou um implante, ou um DIU, ou aquelas mini pílulas que tem menor dosagem hormonal. Então, o que aí o paciente vai sentir? Porque se ele tá tomando aquele anticoncepcional que ajuda a bloquear os androgênios e que consequentemente melhora a pele, aí ele passa por um dispositivo, por exemplo, um DIU, que é um efeito mais local, ele vai ter a liberação desses androgênios de recepção na pele. E aí vai piorar a oleosidade, pode piorar o quadro de acne, e tudo isso, tá? Então é mais por essa questão dos bloqueios que os anticoncepcionais fazem. E em questão de tratamento, doutora, quando a gente pega assim, o mais eficaz hoje, esse famoso que você falou, a isotretinoína? O mais famoso e realmente eficaz é a isotretinoína. Porém, ele não é para todo mundo e não é para todos os graus de acne, tá? Então, isso é muito importante saber. Não é qualquer paciente vai bater lá, oi, doutora, vim aqui para tomar Roacutan. Mas chegam uns doidos falando assim, que um amigo meu tomou. E até uma curiosidade, doutora, além de acne, teve pessoas que utilizaram, não sei se isso é real, mas um período usando ele como melhora da pele mesmo, como Sim, qual que era o termo que eles utilizavam? Eu não vou me lembrar agora, mas era como, não é um anti-age, não é? Como era um anti-age, vamos dizer. Sim, era isso mesmo? É real. É real. É real isso? É real esse efeito dele, tá? Mas a gente vai tomar em outras doses também para outros tipos de paciente, não é o tratamento assim convencional. Mas sim, isso já tem publicação de eficácia. Então tem. Já tem. Tá. Então o bicho já tem publicação. Ele é bom, assim, ele realmente é uma medicação efetiva, a gente não tem como negar inquestionável, ele é inquestionável, mas a gente entra em alguns cuidados. Por quê? Ele é uma medicação hepatotóxica, o que isso quer dizer, né? Vamos falar. Vamos falar. Ele atinge o fígado, então ele pode aumentar a parte de enzimas hepáticas, ele pode influenciar na parte de colesterol, triglicérides, então a gente tem que fazer um controle. Fora, assim, questões de gravidez, tem que estar altamente controlado isso, porque, assim, se engravidar num período de Roacutan, a gente tem problema, assim, de nascer sem pedaço, né, a criança, que a gente chama de teratogenia, né? Então, é uma medicação que a gente tem que tomar cuidado. Existem alguns efeitos colaterais de deixar a pele ressecada, pode ter dor muscular, tem paciente que relata encravou a unha por conta das atrofias que ele faz na parte pilosebácea. Então, é um remédio de responsabilidade. Então, além da gente ter que fazer todos os exames de checagem, acompanhar esse paciente, vai ter aquele grau de acne que exija isso. Né? Não vai ser assim, aquela acne 1, 2, chegou aqui, ai, doutora, achei legal. Não. E acontece, às vezes a acne da pessoa não tá aquela acne no grau 4, é isso que é o pior? Vamos dizer, doutora. Mas eu quero usar. Acontece, e aí a gente vai ter alguns critérios para classificar se esse paciente é preciso ou não. Por exemplo, a gente fez ali os meses de tratamento. Não melhorou, o paciente está fazendo muito processo inflamatório ainda, está começando a hiperpigmentar, está fazendo muita cicatriz. Às vezes a gente vai e fala assim, não, realmente para você talvez seja uma opção. Tá? Entendi. Então a gente tem, assim, não é que a gente é totalmente rigoroso a nenhum caso que não esteja desta classificação, a gente não vai entrar. Mas é aquilo que eu te falei, às vezes chega assim, doutora, eu já fiz de tudo, e aí eu quero tomar o Roacutan, porque eu sei, mas o que você fez? Limpeza de pele. Não. Nunca mais vou esquecer da limpeza de pele. Então, vamos voltar ali atrás, vamos tentar estipular um tratamento para você, e a gente vai ver. Assim como chega aquele paciente e fala para mim, doutora, já fiz de tudo. Ele chega, fiz isso, chega aquele calhamaço, assim, de tudo que ele já fez. Aí você fala, bom, vamos pedir seus exames, vamos ver, aí você faz toda a triagem para ver se ele se encaixa, né, sendo masculino ou feminino, aí a gente vai ver ali os critérios, e aí a gente realmente lança a mão desse artifício. É definitivo? Também não, tá? A gente pode ter recidiva depois de um tempo. Ele é o tratamento que a gente tem com estudo mais prolongado, que uma vez que a gente entra, faz do tempo correto, com a dosagem correta, sumiu as lesões, manteve, que a gente vê recidivas mais
tardias, mas pode acontecer, tá? Então não existe a cura. O paciente tem que assinar termo também, tem todo um Tem que assinar termo, cuidado, né? tem anexo 1, anexo 2, tem a receitinha, que é uma receita especial, então assim, tem todo um controle. A gente sempre pede exames, o paciente fica ali no colo. Agora uma curiosidade. Acho que por ser gêmeo ele pergunta mesmo. E tem doido que tenta arrumar meio que por um lado, vamos dizer assim, O lado negro underground da força. o lado negro da força. Sempre tem. É que ele é uma medicação muito controlada, né? Com muita regra de Anvisa. Então, assim, o receituário é difícil pra gente conseguir, né? Eu tenho que fazer um pedido para a prefeitura da vigilância sanitária. Daí eles vão lá, me liberam um bloquinho numerado, não sei o quê. Então, assim, mas as pessoas tentam, óbvio, né? Tem sempre, né? E conseguem. Mas já chegou algum caso, alguma pessoa teve no consultório? Caso pra mim que assim, chegou, doutora, eu comprei ali no Mercado Negro. Mas sei que tem, existem relatos de... Com certeza. Você tem amigo que já aconteceu isso, doutor amigo dermatologista, que já esteve? Ai, meu Deus. Imagina. Chega assim, eu já estou tomando, mas como que você conseguiu? Fui ali na farmácia, meu amigo, X, o Y. Conseguiu. E aí conseguiu, comprou e assim vai. Mas eu acho isso tudo muito complicado por conta disso. Eu acho que, assim, é uma medicação de responsabilidade. Meu Deus, tá? A pessoa tem que ter ideia. Hoje em dia, assim, existe muito aquele mito, né, da depressão, suicídios, né, já que a gente está falando disso. Não existe nada comprovado, assim, hoje em dia com os estudos, o que se viu de alguns pacientes que tiveram essa resolução que já tinha algum quadro depressivo, alguma coisa, a acne potencializou e aí toma medicação, aí também resseca ali, não sei o que, aconteceu, mas não é assim, pessoas normais que já não tinham nenhum tipo de distúrbio e de repente, pulei ali no trem por conta do Roacutan. Não, tá? Então ele tem uma segurança nisso, mas ele tem outras inseguranças, né? Que também que podem ser graves, né? Então a gente precisa ter responsabilidade. E por exemplo, creme de pepino. Alguém já falou pra você que usou isso? Eu falei hoje pra ela. Você falou isso? Falei. Funciona isso? Não. Pepino é bom pra pele, né? Tem essas coisas também, doutora. O cheiro era horrível pra passar um negócio desse. Falam que o pepino tem uma substância calmante e tal, mas assim, eu acho que é só o pepino, acho que é só o prazer de botar o pepino. Quando a gente era criança, eu acho que só aquela coisa finesse do filme, o pepino, o relaxamento. Rico, então em Nova Os York. segredos do pepino. Vai sair algum... Eu acredito assim, todos os elementos, né, eles têm alguma coisa que, né, a farmácia consegue ir lá, tira, não sei o que, tem aqui e faz. Tudo que a gente usa, basicamente, vem de algum extrato, de alguma coisa, seja planta, flor, erva, fruta. Então, assim, né, a gente nunca pode ser cético em relação a isso. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque, assim, quando a gente fala ali, a gente tá falando de um pepino inteiro, né? Você tá falando de, assim, ele não tem só aquela substância que foi extraída e que é bom para aquilo. Você tem todo o resto ali, né, do caroço do pepino, a casca do pepino, a bactéria do pepino, sei lá o que do pepino. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque quando a gente extrai e torna aquele ingrediente daquilo, né, usável, é legal. Mas às vezes quando a gente pega o in natura, assim, o produto inteiro e fala... pode não dar certo. Só você na adolescência passou pepino na cara. Realmente não, funcionou, né? Eu acho que realmente. A gente passava, eu acho que o pepino, eu acho que. É que na nossa cabeça aquilo lá curou, né? Tipo, foi mudando a idade, foi passando. Qual que é a idade do pico mesmo, assim, doutora, que fica a gente foi com 13, 12 anos. Que a doutora tá falando da adolescência. A gente vê dos 11 aos 24 anos que a gente aos 24 vê. vai. 24. E mais velho, por exemplo, 40, 50. Às vezes a gente começa não vê tanto o quadro de acne, mas quem foi muito acneico, às vezes manter uma certa oleosidade, abertura de poro, manter aquele quadro meio seboso da pele, né, seborreico da pele. Então, às vezes não tem tanta lesão de acne em atividade, mas mantém aquela sensação de aspecto oleoso ou muito poro dilatado. Por isso que a importância de sempre regular, tratar, e eu digo que nunca é tarde, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde, mas eu não fiz quando eu tinha não sei o que agora, eu vou fazer. Vai fazer. Vai fazer sim, filhão. Uma coisa da limpeza que eu fiquei curioso, doutora, quando for limpar, né? Você fala da mão. Tem gente que pega, lava o rosto com a mão, tem que lavar antes, lógico. Mas algodão, alguma coisa que você indica que, por exemplo, poderia usar pra fazer a limpeza da pele?
com algum objeto, ou não, só jogar água no rosto, não tem... Não, se a sua pele tá íntegra, você não tem nenhuma lesão ali de grande escoriato ou de grande dimensão, não, você foi lá, pegou o sabonetinho, já lavou tudo. Só quando a gente vai usar os tônicos, tudo que daí é mais até por facilidade, porque imagina você passando um tônico na mão, e o tônico tem essa função de também limpar. Então, se você tá com um algodão, uma gase que daí passa, você já retira aquela impureza. É diferente quando você passa com a mão ali, que você meio que espalha, né, a impureza. E o sabonete, como ele já tem aquela emulsão, então a hora que você passa ali, ele já pega as moléculas de sujeira, de oleosidade, a hora que você passa a água, ele já leva tudo embora, né? Tá. A doutora falou de sebo regulador. Você gosta de prescrever, doutora, sebo regulador? Gosto. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante, principalmente que a gente tem alguns no mercado, ou até para fazer a manipulação, que a gente já consegue juntar com os hidratantes, né? Então foi aquilo que eu te falei, a gente consegue 2 cartas na manga, a hidratação, outro já tem aquele controle da seborregulação. E aí a gente potencializa o ajuste do tratamento. E eu gosto muito de passá-los até antes, às vezes, dos ácidos, porque ele já protege a pele, já potencializa esse efeito seborregulador, e o paciente já começa a ver o efeito de sentir a pele não repuxar, e ao mesmo tempo ela começar a melhorar, ficar com um viço melhor, uma aparência mais saudável. Então eu gosto bastante. Como é que funciona, doutora? Então, assim, eu uso um limpeza de pele e depois um sebo regulador? Como é que é? Olha, geralmente Como que é o protocolo? O protocolo, o que a gente geralmente passa? Lavar o rosto, aí eu vou passar o hidratante / seborregulador ali, passou, de noite vai passar o ácido noturno e vai dormir. De manhã, a gente geralmente faz essa lavagem até para tirar o excesso do que a gente usou à noite. Vai passar de novo esse hidratante / seborregulador, e aí a gente passa o protetor solar. Esfoliante é bom, doutora? De vez em quando, sim, mas assim, aquela esfoliação de esfoliar todos os dias, não, esfoliar uma vez por semana, com esfoliante adequado, nada de café, nada de... Agora dá pra pôr um Nespresso. Aquele esfoliante, assim, sabe, que você compra ali, aquele bonitinho esfoliante, que tem as micropartículas que não agridem a pele de forma radical. Às vezes, assim, uma vez por semana, depende da pele, não tem problema, não tem uma contraindicação. Agora, o uso rotineiro, contínuo, sim. E eu sempre falo para os pacientes que a gente tem um tripé mínimo aí de tratamento, que é, literalmente, limpar, hidratar e proteger. Isso é o tratamento mínimo que a gente tem que fazer na pele. Limpar, hidratar e proteger. Assim, você fala assim, olha, eu não gosto de fazer nada, eu só quero ser saudável com a minha pele. Então, é isso. Pensa que ela é um ser também igual, né? A pele E é igual... protetor solar pode dar acne, doutora? Por conta do tanto... Porque a composição dele ali tem bastante filtro físico, químico, enfim. Pode gerar também? Pode gerar sim, principalmente a depender do veículo, a gente vê mais, né? A depender do componente veículo, porque tem alguns que são muito oclusivos, né? A gente vê alguns que são muito oclusivos, principalmente aquele paciente que às vezes compra corpo e rosto, e aí usa o mesmo que usa para o corpo, para o rosto. Existe um menor cuidado, né, das empresas em si no protetor para corpo, porque geralmente corpo, ao menos que realmente aqueles pacientes que têm uma acne de corpo, a gente é um local que, assim, você passa um veículo mais denso, não faz tanto problema, mas pro rosto vai fazer aquela oclusão por conta de excesso de oleosidade, de produtos ali mais densos, e aí pode piorar sim. Então, porque tem uns que tem aquela composição mais muito oleosa, oleosa, mas nossa, espalhabilidade. Ou mesmo os protetores, assim, por exemplo, para peles mais maduras, são protetores que são mais hidratantes, né, que visam isso. Então, às vezes também pode ocluir mais, porque a função dele é deixar um viço melhor para aquela paciente que tem uma pele mais madura, ou que às vezes tem alguma mancha, então ele tem algum componente que às vezes não é tão legal para acne. E doutora, por exemplo, quando que eu devo falar assim, agora eu preciso ir no dermato, porque isso aqui não deixar virar um choquito, né? O que tem agora? Eu não sei se mudaram o choquito, mas eu acho que tem um apelido Kit Kat, novo. não tem nada a ver. Vou perguntar pro Gustavo depois logo que você tem. Né? Nada a ver o Kit Kat. Ou pra Giovana. Tá, agora você cortou pra eles.
É a idade deles, são mais novos. Não, a minha pergunta. Você cortou minha pergunta, cara. Não tem problema. Eu tava perguntando uma coisa. Que hora que eu devo ir no dermato? Que hora Tá que... tendo branco. Tá tendo intervalo de memória. Eu vou falar, calma. Deixa eu Covid, aqueles caras. Que momento a pessoa tem que ir, doutora, quando ele, por exemplo, tem mais de 3, 4, não sei se está sendo tosca a minha pergunta, mas que... Olha, eu acho que assim, não tem um momento correto, mas se a gente fosse falar assim no mundo ideal, começou a ver que a pele está ficando com mais oleosidade, que está começando a ter lesão na pele, já seria o momento. Assim, comecei a ter lesões na pele, nossa, eu tô sentindo, nossa, minha pele não era oleosa assim, tá naquele momento de puberdade, às vezes já é um momento. Por aquilo até que eu te falei, às vezes você chega lá e fala... Ai, doutora, eu só queria começar com alguma coisa, eu tô sentindo minha pele mais oleosa. No mínimo, a gente vai entrar com esses 3 pilares de cuidado. Para a pessoa já começar, o paciente já começar a entrar naquela coisa do tipo, preciso cuidar. Porque a gente esquece, né? A pele, a gente esquece dela, coitada. Exatamente. Porque, por exemplo, o homem, qual que tem adesão, a melhor adesão para o homem ou a mulher? Olha... Na acne, eu vejo que a adesão é muito similar, assim, é muito similar. Mas é óbvio que mulheres, elas já se cuidam mais cedo, né? Elas já se cuidam mais cedo. Então, eu acho que a adesão, se a gente for ver a grosso modo, num como geral, seria feminino. Na acne, como acaba atingindo muito questão de autoestima, principalmente homem, ele começa a paquerar, quer tratar acne. Começou a ter paquerinha no colégio, não. Ou já ganhou um like, me seguiu, preciso tratar minha acne. Tá observando minhas fotos aí, tá certo. Entendeu? Começou, principalmente assim, homem, eu vejo muito isso. A mulher, ela já se preocupa, ela fala, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. O homem geralmente fala, tá tudo bem. De repente ele começa aquela coisa do tipo, olhar pro lado, meu Deus, como é que eu tô com essa pele? Agora essa mancha, como é que eu tô com as costas desse jeito? Aí eles começam a ficar meio, preciso me cuidar, né? Quando a mulher fala, vai, você precisa. Normalmente tem uma grande mulher por trás do cara. Vai, cuida dessa pele. E doutora, nós estamos chegando no final. E o que eu quero pedir pra você? Que recado você daria pro pessoal que está nos assistindo? Essa audiência de excelente qualidade, obrigado, pessoal. Que recado você daria sobre cuidados, não sei, uma forma para esse pessoal escutar e falar assim, nunca mais eu vou apertar, nunca mais, né? Vou usar 4 cubos de gelo, café, não vou... compra esse que eu fiz isso e deu certo. O que você daria de recado pro pessoal, doutor, que é tão importante para tratar isso, que é algo bem complexo na nossa vida e como você disse, né? 80% da população... 80%, 90%. Em algum momento vão ter esse quadro de acne, então vejam. Né? O povo que não tem, que a gente não deixa... Gente, quem não tem, por favor, já vai lá e comenta, que eu também gostaria de conhecer esse público. Então, assim, já dou esse recado, que eu também não conheço muito as pessoas que, não tenho acne. Então, podem colocar lá, gente, nunca tive. Perfeito. Mas eu acho que, assim, o ponto-chave é lembrar que a pele é um ser vivo ali, então que a gente precisa cuidar dela, a gente precisa ter esse cuidado e que a gente tem muito profissional apto para isso. Então, que a gente não precisa ficar nesse amarrado, assim, tipo, da vizinha, da blogueira, da receitinha da avó, e que a gente não precisa usar muitas coisas, às vezes, para realmente ter um tratamento eficaz. Então, quando a gente procura um profissional, a gente acaba tendo um tratamento enxuto, mais eficaz, que vai tratar a sua pele, vai melhorar a sua autoestima, vai impedir cicatriz, manchas, e eu acho que isso tudo, principalmente a questão da autoestima e você se sentir bem com a sua pele, eu acho que é o nosso cartão de visita, né? A gente chega apresentando quem tá ali, né? Então eu acho que esse é o principal, e manter a saúde, porque uma pele desregulada, oleosa, não remete saúde, né? Remete ali que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não tá legal. Então, acho que esse é o grande recado, valorizar a pele. Gostei, hashtag valorizar a pele. Hashtag valorize sua pele. Nossa, amei. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite dos gêmeos aqui. Ai, gente, vocês são incríveis, eu adorei a oportunidade. É um tema que eu adoro, eu acho que a acne é uma coisa que abrange muito, né? Acho que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando, acho que uns 2 dias, talvez. Nossa senhora. Falando porque abrange muito, mas eu acho que é importante, às vezes, assim, realmente esse bate-papo, assim, claro, pegar as maiores coisas que as pessoas têm dúvida ou mitos, para que realmente entre e saibam que, assim, existe cuidado, existe tratamento, não tem porquê, então eu agradeço essa oportunidade. Que bom, procurar os atalhos, né, doutor? Não tem porquê procurar os atalhos. O atalhinho é só no videogame. Bem isso. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado, doutora. Namastê. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, galera.